Olá pessoal do meu canal, lindos e maravilhosos. É tão bom estar convosco novamente. Olha, hoje eu quero vos falar desse país maravilhoso, esse país incrível. Quero vos falar de Portugal. Portugal é um país do sul da Europa que fica situado na Península Ibérica. A Península Ibérica é uma península situada no sudoeste da Europa. Fica dividida na sua maior parte por Portugal e Espanha. Portugal faz fronteira com Espanha, mas por estar situada às margens do Oceano Atlântico, este fator influencia consideravelmente na cultura do país. O bacalhau salgado e as sardinhas fazem parte do cardápio e são pratos típicos da culinária portuguesa. Portugal foi fundada em 1143 por Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, no Tratado de Zamora. O tratado assinado entre Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, e Afonso VII Leão de Castela, reconhece o estatuto jurídico de Portugal como reino independente. Portugal tem uma dimensão territorial de 92.212 km². As praias de Algarve, as praias de Nazaré, o Santuário de Fátima, as praias de São Martinho do Porto e de Salir do Porto, os mosteiros de Portugal, os castelos de Sintra, os castelos de Braga, os castelos de Óbidos, os pastéis de Belém e tantas outras diversidades gastronômicas fazem de Portugal um ponto turístico de paragem obrigatória. O território português possui ainda duas regiões autônomas: os arquipélagos da Madeira, Porto Santo, desertos e selvagens, e os arquipélagos dos Açores, que é formado por 9 ilhas e alguns ilhéus. Assim sendo, são duas regiões autônomas, os Açores e a Madeira, 18 distritos, Portugal continental, 308 concelhos e 3.092 freguesias. O clima de Portugal é caracterizado por invernos suaves e verões tranquilos. Em 1911, um novo decreto da Assembleia Nacional Constituinte aprovou um novo decreto da bandeira nacional. A bandeira portuguesa é dividida verticalmente por duas cores, verde escuro e vermelho. Sobreposto à união das cores, temos o escudo das armas nacionais, orlado de branco sobre a esfera amilar em amarelo e avivado de negro. As pessoas aqui são acolhedoras, de bom coração, cheias de sinceridade na alma e no olhar e de muita fé. Bem, agora vamos passar para curiosidades de Portugal. A livraria mais antiga da Europa está em Portugal. Foi construída em 1732 e foi destruída em 1755 devido ao terremoto. Houve um terremoto em Lisboa que destruiu uma boa parte da cidade e foi reconstruída em 1773 e é a livraria mais antiga da Europa. Segunda curiosidade, Portugal salvou milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Aristides Mendes Souza, cônsul português em Bordeus, emitiu milhares de vistos a judeus que procuravam fugir da perseguição nazi. Este cônsul desafiou as autoridades portuguesas com esta tomada de decisão, pondo em risco não só a sua carreira, mas a sua vida em benefício da vida de outras pessoas, que eram os judeus que estavam a ser perseguidos. Ele tomou uma decisão muito arriscada, mas muito humana. Quando abres a garrafa de vinho, ela traz assim uma cortiça que a gente remove para poder tirar o vinho. Metade dessa cortiça a nível mundial é produzida em Portugal. Fruto disso, Portugal tem a maior floresta de sobreiros do mundo. O vinho do Porto é um dos mais antigos a serem exportados a nível do mundo. Portugal exporta desde 1703. Em 1703, quando Portugal começou a exportar esse vinho, começou primeiro para a Inglaterra e depois para o resto do mundo.
Só para terem ideia, o vinho aqui em Portugal é taxado a nível de imposto como bem de primeira necessidade, porque é muito consumido pelos portugueses. Outra curiosidade de Portugal: os portugueses adoram bacalhau. Sim, adoram bacalhau. Os portugueses são os maiores consumidores de bacalhau a nível do mundo. Até costuma-se dizer que existem 365 receitas de bacalhau cá em Portugal. Uma para cada dia do ano. Das muitas vantagens que Portugal já oferece, Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Esses dados foram emitidos em 2020. Portugal fica apenas atrás da Islândia e da Nova Zelândia. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. Foi fundada em 1290 em Lisboa e foi transferida definitivamente para Coimbra em 1537. A sua importância foi reconhecida pela Unesco em 2013, considerada esta universidade como patrimônio mundial. Outra curiosidade de Portugal: Portugal foi pioneira na abolição da pena de morte. O primeiro passo de Portugal para a abolição da pena de morte foi dado em 1846, sendo em 1911 abolida totalmente. Se notar, Portugal é um dos países da União Europeia que não tem prisão perpétua. Outra curiosidade: em 1755, um terremoto destruiu quase toda a cidade de Lisboa. No dia 1 de novembro de 1755, um terremoto da escala de magnitude 9.0, seguido de um tsunami e inúmeros incêndios provocados pelas velas que foram acesas neste dia nas igrejas, porque era o dia destinado de Todos os Santos, foi um dos acontecimentos mais marcantes para a população de Lisboa, porque causou a morte de aproximadamente 100 mil pessoas e destruiu quase 85% das residências de Lisboa. Outra curiosidade: o Império Português foi o primeiro império global da história. O Império Colonial Português é considerado o mais antigo dos impérios coloniais europeus, contribuindo quase 6 séculos, desde 1415, quando conquistou Celtas, até 1999, quando entregou Macau à China. It's long time, Portugal, it's long time. Quase 6 séculos. Agora eu vou contar a curiosidade que eu deixei para o final. Até vou meter uma assim. Olha, taça, aqueles copinhos bonitinhos. Temos champanhe, vinho e tal. Taça. Aqui em Portugal, taça são aquelas tigelas de vidro que a gente usa para meter na mesa com a salada ou com alguma comida e tal. São taças. Outra curiosidade: se tu não almoçaste, seja 12 horas ainda não almoçaste, 13 horas não comeste nada, 14 horas continuas sem almoçar, tu tens que dizer bom dia. Quando almoçares, já podes cumprimentar boa tarde. E às vezes acontece, você já almoçou, você diz boa tarde, como a outra pessoa ainda não almoçou, vai dizer bom dia. O que eu acho estranho e um pouco embaraçoso é, como é que eu vou saber se a outra pessoa já comeu para eu dizer boa tarde, né? Acho que chegamos ao fim, é tudo. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que acharam sobre esse vídeo. Então, muito obrigada a todos por seguirem o canal. Tenham um ótimo dia. Um beijo grande da pessoa fixe. Então, muito obrigada a todos por seguirem o canal. Tenham um ótimo dia e um beijo grande da pessoa fixe. Um beijo.